Nós estamos começando mais um podcast Restauração. Eu sou o pastor Elbert e você? Eu disse, estamos aí, meu jovem. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, o nosso pastorzão, Pastor Francisco. Nós vamos apresentar para você. Pastor Francisco, fala um pouco pro pessoal quem é o Pastor Francisco. Ó, pessoal, que coisa linda esse podcast, né? Eu já vi um da igreja, né? E outros, e não pensava que chegaria até a mim, né? Mas que prazer estar aqui com vocês nessa manhã, né? Manhã especial. Acabamos de fazer uma reunião agora, né? Na igreja e estamos juntos. Pastor Francisco, ele é nascido dia 30 de 4 de 1954. Terça-feira agora eu faço 70 anos. Eita, agora. Né? E 30 anos, 40 anos atrás eu comecei uma trajetória, né? Até 30 anos eu não conhecia Jesus. Vim para Belo Horizonte, né? Saí com 16 anos, cheguei aqui em 73 e trabalho estava escasso, né? Naquela época. Eu estava na casa de amigos e ali passou-se um mês, passou 2, passou um ano, passou 2 anos. Na inteira do terceiro ano, já não havia mais nada nem para alimento, porque a situação foi se complicando. Mas o mais importante naquela época, na dificuldade toda, eu tinha um amigo, eu vivia ali no João Pinheiro, dividindo com o Alto dos Pinheiros, e ali eu tinha um amigo que tinha uma casa que vendia banana, vendia muitos legumes, muitas coisas, tipo um sacolão. Ele me colocava ali para cuidar enquanto ele ia para Belo Horizonte. E eu louvo a Deus, né? Porque Deus daquela época, pastor Elbert, Deus já estava comigo, mesmo não conhecendo ele. Ali eu não pegava com fome, porque a gente estava passando uma situação negra, né? Chegou um ponto que nós já estávamos até cozinhando mamão cozido, sem óleo, cozido na lata mesmo, uma trempe lá fora no terreiro. Ele me colocava ali para ele ir no centro. Não era, na verdade, para me comer banana doidado, não era para me tirar alguma coisa dali, mas Deus era comigo ali. Já estava num preparamento para mim. Né? E ali começou uma história grande, né? Porque dali, quando fez 3 anos que eu estava ali, um amigo, né, que morava, a família toda dele, o que é um plantío? A minha mãe morava com a família deste rapaz, lá no interior, na roça, onde que eu também nasci lá na roça. A minha mãe, essa família passava dificuldade, a minha mãe e meu pai davam alimento para essa família. E nos últimos tempos, quando eu estava passando aquela dificuldade, quem que chega? O filho desta mulher lá da roça. A importância da pessoa plantar semente no altar do Senhor, de uma pessoa ser fiel. Eu até te convido a ser fiel. Ali eu não estava entendendo, mas o que o meu pai estava plantando estendeu até a mim. Aquele rapaz chegou na cidade e ficou sabendo que eu estava para Belo Horizonte e se interessou. Mas ele não estava trabalhando. Não, eu vou passar lá. Ele chamou o saco. E ele chegou, já me levou para uma padaria onde é que ele trabalhava. Ali eu comecei uma trajetória. Cheguei com tanta fome de trabalho que 3 anos desempregado, passando fome. Eu entrei com tudo. Eu cheguei naquela empresa com tanta sede de trabalhar para ter um resultado de alguma coisa e ser alguma coisa dentro daquela empresa, que acabou, eles mandaram, foi o pessoal embora. Porque ali eu comecei a trabalhar, comecei a mexer nas coisas, né? Limpar, fazer limpezas, né? Naquele lugar que
mudou-se a história da casa. Eu comecei a limpar aquele estabelecimento e coloquei, né, estipulei naquele lugar. E naquela empresa, na grande verdade, eu fiquei nela 23 anos, o único lugar que eu trabalhei. Trabalhei nessa empresa, que era uma padaria, nós fundamos mais padarias, passei a gerenciar essas casas que nós mesmo compramos, e ali naquela data eu fiquei conhecendo Jesus. Ali eu era um funcionário tão trabalhador, dedicado, e recebi as pessoas também, que eles achavam que eu era dono daquela empresa. Vale a pena você ser fiel no trabalho. É uma das coisas que, né, a gente, como até pastor, deve até ensinar, né, a igreja, que a pessoa, quando ele acha um trabalho, ele tem que fazer algo para aquela empresa. Ele tem que mostrar. Inclusive, tem uma vez que eu lembro disso sempre, foi na época de 2002, mais ou menos, a pastora estava pregando numa quarta-feira, até comentei com ela isso, eu falei, eu não lembro, mas é igual aquela história, quem apanha sempre lembra. Ela virou e falou assim, ó, se você é um faxineiro, seja o melhor, porque você não está fazendo para você está fazendo para os outros. E peguei isso aí como experiência, a mesma coisa está sendo o senhor, você fez o melhor que tinha para dar ali. Mas o senhor não estava trabalhando para o homem, já estava plantando naquele passado para hoje estar colhendo. Sem dúvida, sem dúvida. Ali naquela empresa eu conheci Jesus. E lá tinha dois crentes. Eu até cheguei, quando eu aceitei o Senhor, um deles caiu na fé, porque eu, sem saber, eu cheguei que por que eu não tinha ouvido aquela palavra antes da minha vida? Eu perdi 30 anos da minha vida e não ouvi aquela palavra. E eles, aqueles dois funcionários que trabalhavam junto comigo, um deles foi embora, caiu na fé, porque por que eu não preguei para ele? E ali começa uma história. Naquela empresa eu já não passei a ser mais visto só como um grande comprador, um administrador de empresa. Eu já passei a fazer orações ali dentro daquela empresa. Portanto, você que está vendo esse podcast, que seja lá na empresa que você tiver, prega lá na sua empresa. Eu cheguei num ponto tão fundamental naquela empresa, além de ser um gerente ali naquela empresa que cuidava daquele estabelecimento e levava a sério um trabalho, ali eles passaram. A primeira oração que eu fiz lá dentro do escritório foi por uma irmã dos donos, dos proprietários. Aquela mulher foi curada. Deus me honrando naquele trabalho, ali no local de trabalho, eu num escritório igual esse, nós estamos aqui, ali eu fiz a minha primeira oração e Deus atendeu aquela oração e aquela mulher foi curada. Depois disso, pastor Hermes, aí passou Deus me usar de uma forma tão especial dentro daquela empresa, que eu me lembro e recordo, né, só de eu estar sentado igual estamos sentados aqui, nós todos aqui, eu me lembro exatamente do escritório. Eles tinham um pessoal parente lá em Uberlândia. E eles perguntaram para mim, eu posso trazê-los para o senhor orar por eles? Olha o que Deus pode fazer na sua vida. É só você deixar Deus trabalhar. Ele te usa. Ele te usa lá na sua empresa, você que trabalha na empresa. Você pode ser lá um ganhador de almas. Ali eles trouxeram aquele rapaz volta para Uberlândia também, com resultados. Então, a importância, e quando você conhece Jesus e desempenha, né, esse trabalho, é uma coisa fabulosa isso aí. E começou-se as coisas, mas só que a dona proprietária,
era uma pessoa que era católica demais, ia sempre, tinha muita fé a mulher, mas o homem não, eu pregava lá, ele danava esmurrar as portas. E sabe o que aconteceu um dia, pastor Hélio? Ele falou assim, ó, eu não quero mais você no meu escritório, eu quero, sai do meu escritório, se você entrar aqui para pregar o evangelho, olha, você vai ter problema. E ali as coisas ficaram um pouco mais complicadas, mas na grande verdade, né, aquele homem nos últimos tempos, que eu ainda estava presente ali, ele chegou perto de mim, caladinho, falou, ó, vamos fechar a porta aqui e ninguém vai entrar aqui. Eu pensei, hoje eu vou ser espancado aqui, né? Hoje esse homem vai me pegar e me dar. Não, foi ao contrário. Aquele homem chegou perto de mim, falou, Francisco, eu olho para você e eu dou vontade até de chorar. E tem dia que eu fico descontrolado. Mas hoje eu estou precisando de uma oração. Você pode fazer? Gente, a importância, a riqueza do que é você ser um pregador. Não estou aqui falando de um pastor. Está na posição, né, pastor? Está na posição, pastor. É a grande verdade. Isso é muito sério, muito gratificante, né? E dali a minha vida, ela foi deslanchando. Primeiro carro que eu comprei. A primeira coisa que eu fiz, consagrei ele a Deus. Mas consagrei mesmo. Porque hoje, até lá no culto, hoje eu falei que os cristãos hoje têm uma festa. Ninguém faz uma inscrição. Ninguém coloca na brecha, na posição de querer conhecer a palavra de Deus. Não se faz uma inscrição de R$25, né? E eu estava colocando aquele carro, eu coloquei aquele carro mesmo. Eu ia para a favela levar pregadores do Evangelho que iam visitar a igreja onde eu congregava. Eu estava falando em negócio de consagração, eu lembro que até na época, que eu não sei se o senhor lembra, num Corsinha verde, passar perto do curral, o boi lambia. O senhor ungiu e falou assim, ó, esse carro vai trazer muitas pessoas para a igreja. E foi indo tempo eu trazendo aquele capim, aquele Corsinha verde, que teve vezes que eu tinha que empurrar ele porque ele não andava. Deus dá uma ferramenta para a gente e a gente não usa. O pessoal acha que a ferramenta que Deus dá para a gente é só, pastor Elber, uma Bíblia, né? Qualquer outra coisa, mas esquece que Deus vai presentear a gente nesse evento que o senhor nos falou agora, ou dos eventos que é de crescimento espiritual. A pessoa preocupa com o lado financeiro, mas esquece do espiritual, esquece o que ele vai ganhar, tanto para a família dele, quanto para as outras pessoas que vai estar ao redor. Mas, sem dúvida, é muito importante isso que eu estou falando do carro, a importância disso. Quando você consagra um carro, você ainda fala assim, que isso aqui, qualquer hora que depender, você pode, meu carro está à disposição. Eu quero até falar com você. Já temos tido muitos carros aqui. Será que você colocou ele realmente à disposição? Né? Porque naquele dia que eu fui ungir, na verdade, você falou tanto, né? Mas tenha atenção nisso. Se você falou isso, faça isso. Está perto da sua casa, envia um membro da sua igreja, coloca ele dentro do seu carro, ajuda ele. Eu fazia isso. Aquele primeiro carro era um Logos que eu tinha comprado. Ele era para quê? Vinha gente, eu levava para o aeroporto, colocava aquele pastor lá, vinha para casa e vinha feliz, alegre. A minha casa, ela era um alojamento de pastor. Eu tive esse privilégio, pastor, de receber na minha casa grandes pregadores e pastores. Porque a Bíblia fala que é dano que se recebe. Um dia eu estava questionando na chácara, pastor. Eu estava falando com Deus, o Senhor está derramando uma porção tão grande na minha vida. Eu estou assim, não é que eu não estou crendo, não é isso, meu Pai. Mas eu estou tão feliz por estar recebendo
tantas coisas que o Senhor me dando. Você sabe o que Deus falou comigo, pastor? Ele me levou lá no carro. Você lembra quando você ia na favela? No início, né? Você lembra daquele início que você comprou o primeiro carro, você punha ali, o meu filho ali, levava ele na favela, 2 horas você estava saindo da favela? Você ia lá no aeroporto pegar ele e trazer? Então, meus irmãos, que está nos vendo, né, nisso aí, faça isso. Eu tenho outro testemunho vivo disso. Meu pai, a casa que nós temos, meu pai foi tirar uma parede central e ele não sabia que a casa, ela não tinha fundação. Ele pega aquilo, pastor Elvis, ele pega aquela parede, tira ela, a casa cai. A casa quase que mata ele dentro da casa. Meu pai ficou na situação que ele teve que ir para um paiol de um amigo. E chegou, ele começou a fazer que a casa, e o dinheirozinho que ele tinha, não deu nem para construir aquela parede. Ele me dá um telefonema, pastor Elvis. Ele me dá um telefonema e fala assim: Francisco, eu estou pegando um empréstimo aqui na Cidade de Luz e é para você pagar. E era 15 mil naquela época, pastor Elvis. Era dinheiro que eu comecei a esmorecer. Mas naquela hora eu falei com meu pai: meu pai, pega esse empréstimo aí que nós vamos levantar essa casa. Porque plantio, meu irmão, você não pode olhar ele. Eu fico olhando resultados que eu estou colhendo hoje. Resultados, mas eu fico voltando, Deus manda voltar. Quando você planta num pai, por isso que a Bíblia fala assim: honra pai e mãe, para que seus dias sejam longos e você seja abençoado. A gente faz um plano e Deus que trilha outro. Eu tinha até trago, eu trouxe, tá ali, um quiabo chamado chifre de veado, não sei se o senhor conhece. Conheço demais. Eu estava plantando uma semente de quiabo, só que tudo que eu plantava não dava. Meu pai, uma vez, ele falava comigo assim: quando você for plantar, você fala assim: eu planto, Deus cuida. Só que eu não fazia. Eu peguei e falei assim: Liliane, eu peguei, joguei a semente e falei: Liliane, eu não vou plantar mais não, que eu desisto. Julguei, não plantei, julguei. E eu com aquele pensamento do meu pai, aquele quiabinho, aquela sementinha, me deu 4 quiabos. Esses 4 quiabos secou, me deu mais umas 20 sementes de quiabo. Porque a gente está plantando a semente, a gente tem a semente, mas está plantando na hora errada e com pessoa errada. Por que a gente não planta para Deus praticamente nossa devoção, entregar para Deus a nossa gratidão? A gente está pegando a semente e jogando cada um no lugar. Eu plantei quiabo na areia, bateu um vento e derruba. A cana, se o senhor para ver como é que é plantar cana, se você plantar uma cana, o pastor Albert, ela superficial 10 centímetros, o primeiro vento que bater ela cai. Ou eu estou errado? Tem que ser no mínimo 1 metro. A bananeira é um outro fruto também que você tem que plantar ele firme. A mesma coisa está sendo a nossa fé, que a gente tem que plantar em lugar firme, na rocha firme, onde que tem estrutura. Na grande verdade, eu disse, é um ensinamento, aquilo tudo que nós estamos vendo lá na roça. Por isso que eu gosto de falar do meu pai, porque aquilo tudo, Deus usa aquilo ali, usa muito, Jesus usou muito o lavrador, o plantador. Eu estava desenhando para a Flávia entender o que é um plantio. Tudo é uma preparação e Jesus usou demais. Eu furei uma terra para plantar lá, eu fui coando a terra para ter um canteiro bom para não plantar lá alface. Então é feito tudo direitinho e bem preparado. Então Deus usou isso, o plantio tem que ser bem preparado em terra fértil, né? Eu gosto da roça e principalmente quando eu conheci Jesus, de saber que ele andou nessa terra. Eu creio que ele deve ter até plantado, porque ele falou muito que quando não pudesse, que era sábado, os discípulos foram ali colher o milho. Então tinha plantio. E não poderia ter sido colhido aquilo ali, que era no sábado.
Então, eu estou entrando numa área muito, né, que eu gosto demais. Para quem não sabe, que está nos assistindo, o pastor Francisco, ele veio do interior da roça mesmo, né? Por isso que ele gosta de falar de plantio, semente, porque ele viveu isso. E a maioria dos nossos convidados aqui, pastor Francisco, a gente tem uma água pra gente beber, né? Só que no caso do senhor não. Eu falei, no caso do pastor Francisco não. Água não, vamos passar um cafezinho, que aí a gente toma um cafezinho, muito mais gostoso. Estão falando ali da história do senhor, né? Sobre do interior. Eu acredito que se for sentar na mesa, se eu pôr uma água e um café, o senhor vai preferir um cafezinho. Então eu queria perguntar ao senhor, se o senhor aceita um cafezinho? Nós tomamos um cafezinho. Inclusive, nós vamos usar a xícara aqui, ó, do podcast Restauração, tá? Se você tem interesse em adquirir uma dessas xícaras, pode deixar seu comentário embaixo desse vídeo aqui, que nós vamos estar entrando em contato com você, para você estar tomando um cafezinho com a gente, com essa xícara aqui do podcast, tá certo? Pode ir falando aí, mas olha, é diferenciado, hein? Eu estou te falando para você, isso tudo é um plantio, né? Esses meninos aqui que estão aqui comigo, que são pastores aqui, né? Isso aqui tudo é um plantio. Eu estou colhendo deles. Eles estão fazendo um podcast aqui comigo, mas na grande verdade são os parceiros, né? Amigos, né? Aqui da igreja. Olha, a nossa igreja ela tá formatando esses meninos. Muito interessante. Eu gostei muito desse trabalho, né? Dessas entrevistas. Mas quando leva lá para a roça, aí nós vamos ter que ficar muitos dias, né? É uma história muito longa. Tem história. Né? E eu a lembro sempre, porque aquilo lá, quando eu a lembro lá, traz uma esperança. Uma esperança. Alegre, eu fico alegre. Igual o senhor está falando de uma semente, do passado, que o senhor vê a gente acompanhando e tudo. Eu lembro, eu estava até no culto hoje lembrando, não sei se o senhor vai lembrar, foi no mês de março de 2013. A Liliane, o pai dela a Liliane, a minha esposa, o pai dela tinha acabado de sofrer AVC no mês de fevereiro. E ela descobriu que estava grávida, não sei se o senhor vai lembrar. Lembro direitinho, era 3 fileiras próximo à escada e a segunda cadeira. O senhor virou para ela e falou assim: ô minha filha, essa gravidez não é mal, é bênção. Ela vai unir lares e famílias. E foi dito e feito. Meu pai, que nunca foi numa igreja evangélica, eu chamei ele para ser o padrinho, avô da minha filha. Ele veio. E tomou gosto, porque ele, como a tradição da minha família era de Rondônia, de Itarumirim, algumas famílias foram quase que um pedaço do Brasil inteiro. E a Emily, que é minha filha, começou a trazer as pessoas para o lado dela, mesmo sem conversar. Então hoje o senhor vê a Emily com 10 anos trabalhando, fazendo filmagem, eu fico até, a gente fala, como que o senhor se sente vendo aquele que tinha a fama de bagunceiro, hoje vê a minha filha com 10 anos. É uma evolução espiritual. É porque o senhor lembra como que ele chegou aqui, né? Que mulambo. Que mulambo, que coisa extraordinária que Deus fez na vida dele, né? Gente, viu o Eudes falar isso? Eu tô voltando aquele momento que ele tá me questionando aqui agora. E eu tô vendo ele, né, chegar perto de mim, mas é uma grande verdade, Eudes. Eu lembro que ela ficou assim um pouco oprimida com aquela geração daquela criança, e eu lembro exatamente do que eu falei, né? Falei, olha, isso aí é bênção, isso vai trazer vitória, né? E quem me fez a pergunta realmente era um bagunceiro que hoje a gente tem um orgulho dele, né? E eu hoje vejo a filha dele, ela me abraça, um carinho que é uma coisa, é daquele dia, é aquele amor plantado, a gente colhe, né? Eu fico olhando, não a filha só do Eudes, eu olho as 2 filhas do pastor Welbert, a mais pequenininha, ela não fica sem me dar um abraço. Aquele carinho é porque nós tivemos, eu estou aqui com eles, 25 anos que nós estamos juntos, e eu vi eles pequenininhos, a Emily, eu vi ela pequenininha, e fala em criança, eu amo criança, né? E sempre falo até na igreja, vocês sabem disso,
que nós temos que plantar nas crianças. Delas é o reino, né? E dela, hoje, por exemplo, eu falei com a Flávia, hoje estava discutindo hoje, ela e a pastora, vamos trabalhar com as crianças, porque a nossa igreja está com a safra preciosíssima, né? Hoje eu também falei com a igreja sobre o campo de lentilha, 23 de 2 Samuel, capítulo 11, Samar apropria de um pedaço de terra. Eu me apropriei de um pedaço de terra, se chama Templo da Restauração. É bom ter tocado nesse assunto aí do Templo da Restauração. Não sei se o senhor lembra quando começou aqui. Eu lembro antes de eu me converter que isso aqui era um galpão de papelão, era um piso grosso. Quando nós começamos a fazer louvor, não sei se você lembra, eu nem era do louvor na época. Era piso grosso, o som era umas caixas lá que era 2 metros de altura, só tinha tamanho e alto-falante ruim pra caramba. Pra ver o telhado de zinco, as Tava. ferragens. O ventilador, teve uma época que o ventilador soltou uma paleta que ficou no teto. Agora a igreja tá chegando nesse... Extraordinário. Tá crescendo. Como é que o senhor se sente tendo, vamos falar assim, que é mais trabalho, porque antigamente era 20, 30 pessoas, hoje passou de 100, fora os views que tem do YouTube, tem as pessoas que vêm de fora. Como é que o senhor está se sentindo com esse crescimento? Olha, ele me traz a memória só aquelas coisas realmente que dá esperança. Aquela época, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca... E era cada monte de pedra ali naquele meio, era aqueles entulhos que fizeram uma massa, né? E ele endureceu ali. Eu lembro direitinho daquele trabalho ali. Era um piso pintado de preto, verde. Como, né? Como a gente não recorda? E ali começou o trabalho, né? Depois foi vindo os demais. Hoje nós encontramos com uma igreja hoje estruturada. É uma igreja preparada. É uma igreja hoje que se chama Templo da Restauração, que é da IEQ, aqui do Eldorado. É uma igreja que está preparada para estar recebendo os nossos filhos, está preparada para estar recebendo as almas que o Senhor está preparando para mandar para cá. Hoje, depois daquele que nós começamos a ler, a burilar aquele templo que se tornou esse templo de hoje, hoje nós observamos, não paramos lá, nós não paramos só naquele galpão, nós compramos, né, naquela época, a igreja naquela luta, porque a igreja foi parada, porque fomos denunciados, ficamos 5 anos sem som, e naquela época foi o maior crescimento que a igreja teve. Aconteceu uma coisa violenta. Olha, imagina numa situação que você está sem som, e pastor Elber que está aqui, naquela situação, imagina, era para uma igreja ir à falência, foi o contrário, a igreja lotou, a igreja compra o galpão que nós pagávamos aluguel, e não paramos, só naquela limpeza daquele salão, não. A casa ao lado, nós compramos ela. Olha, hoje a igreja tem estrutura para estar recebendo mais de 1000 membros. Hoje ela está preparada. Ela está hoje, né, com 4 salas de criança. Tem umas salas, pastor Welder, hoje, que nós acolhemos aí todo o nosso dia a dia, hoje domingo, quarta-feira, passa aí 60 a 80 entre crianças e adolescentes. Fora as 2 salas, não sei se você está lembrado, não sei se está continuando ainda, o trabalho com psicologia e o trabalho de áudio com a Alice. Bem, de aula de voz com a Alice. O Elbert, o Eudes, ele está me lembrando, e é verdade, é uma igreja tão preparada que ela hoje tem psicólogo. Inclusive, até os meus netos já participou. É uns psicólogos que eles não ficam sem cobrar. Mas uma consulta aí está R$300, eles cobram R$50 para dar uma aula de psicologia, coisa de primeiro mundo. Então, nós estamos hoje
Não é por eu ser o pastor desta igreja e a pastora Elza junto. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando numa igreja que Deus preparou ela para esse exato momento para estar recebendo essa multidão. Para estar recebendo esse pessoal com estrutura até na área psicológica. Temos na segunda-feira um trabalho fortíssimo. Uma escola de primeiro mundo, com professores qualificados. Professores, inclusive nós estamos até com um aqui filmando, professor de matemática. Nós temos também o pastor Jota hoje, ele é um professor de inglês, está atuando no comércio paralelo com grande sucesso. E tem muita gente que acha que a nossa igreja fica aberta só aos domingos, que não faz nada para alguém. E esquece que tem os projetos, que é a cesta básica das pessoas que necessitam. Aquele lá, eu esqueci como é que é o nome do lá, que faz a cesta da campanha, esqueceu. SOS. Tem o SOS Norte de Minas. Tem um trabalho com o SOS Grávidas, que são as gestantes antes de gestação e pós-gestação. Não, e tem um porém ainda, cortando, não sei, tem um porém, não só damos cesta básica. Essas pessoas são trabalhadas também pregando. Olha, eu faço os cultos de manhã na quarta-feira. Nas primícias nós pegamos de vocês os alimentos não perecíveis, fazemos a cesta e entregamos mais ou menos 35 cestas básicas por mês. E essas pessoas assistem o culto comigo na parte da manhã, no segundo domingo, na quarta-feira, eles vêm pegar a cesta e assistem o culto aí conosco. Não doamos só a cesta, não damos só o alimento físico, damos o espiritual, que eu acho mais importante da nossa igreja. Eu acho isso fundamental. É um projeto integral, né, pastor? Que ele alcança não só o espiritual, mas também o físico, né? Porque você pregar a palavra para uma pessoa que está com fome, é até difícil dela te ouvir. Eu falo por mim, quando eu estou com fome, eu não tenho nem paciência das coisas. Mas você leva o alimento para a pessoa já abre o coração e aí entra com a palavra. É uma obra completa, né? É sério demais. Eu vou te dar até um exemplo. Um dia, o Brian chegou perto de mim e falou, me dá 10 reais. Eu falei, meu filho, mas você não comeu e tal? Ele falou, eu vou te contar, o dia que eu não estou alimentado, eu sou melhor para estudar. É uma grande verdade. Você está entendendo? É o que o pastor Wellington está falando. Só dar o alimento mata aquela fomezinha. Mas quando você dá ele o alimento e dá ele a palavra, o Deus que sustenta é contínuo. Ali Deus começa um trabalho. Uma obra que só ele sabe fazer. Agora aqui, pastor, o Wilson tocou no assunto da igreja, né? Como que era alguns anos atrás. E hoje a gente sabe a estrutura que a igreja é hoje. Mas nós sabemos também que o Senhor veio do interior e o Senhor veio sem nada, né? Eu lembro que assim, que o meu pai conta a história, quando meu pai também veio do interior, eu gosto de ouvir isso, porque meu pai disse que ele veio do interior sem nada, teve que construir a vida dele aqui, trabalhar, comprar um terreno, começar a construir, e não tinha nada. Passava uma fome aí às vezes, vendia as férias dele, ele vendia as férias, pegava o dia das férias para comprar material, para conseguir fazer a obra da casa dele. Conseguiu criar 2 filhos, que são eu e o meu irmão, 2 anos mais velho que eu. Conseguiu ajudar meu irmão, conseguiu me ajudar. Ou seja, um homem que saiu da roça sem nada, na minha concepção, ele venceu na vida, porque ele conseguiu conquistar a história dele, criar os 2 filhos e ajudar os filhos. E eu vejo isso na vida do Senhor, que o Senhor veio do interior. Eu estou falando sem nada, é a forma da gente expressar, né? Exato. Mas eu sei que o Senhor passou dificuldade aqui na cidade, o Senhor passou dificuldade no trabalho, na padaria também, quando o Senhor tinha que acordar cedo todo dia. Então, o Senhor construiu uma história aqui na cidade. E hoje a gente vê que não só o Senhor
cuidou, criou os 2 filhos, mas agora também abençoando os netos. E não só isso que eu quero falar. Como que o senhor administrou toda essa situação da família e nesse tempo que teve a conversão do senhor para o Senhor Jesus ali, o senhor vê ser o pastor da igreja também e hoje o senhor é visto como um grande administrador. E se me desculpa, eu não sei se é, mas eu acredito que não tem estudo nessa área, eu acredito que o senhor não tem, e o senhor é um grande administrador, ou seja, o diploma não fez a sua experiência, a sua capacidade de administrar as coisas. Como que o senhor conseguiu tudo isso sem estudo e conseguiu hoje ter essa estrutura que é a igreja e é visto dessa forma como um grande administrador? Eu lembro exatamente, pastor Hélio, do dia que você me contou a história do seu pai. Você ia contando a história do seu pai e eu ia acompanhando, porque eu passei por essa trajetória. Quando você ia contando, eu começava até a correr água nos olhos, porque a vida do seu pai é idêntica. Porque o rapaz, quando ele sai do interior, e eu vim do interior da roça, não é fácil ele chegar. E realmente, eu saí de lá, fiz o 4º ano, né? No colégio que se dizia lá na roça, é o 4º ano, tem a 1ª série, a 2ª e a 3ª série. Eu parei na 3ª série. Vim para cá nessa batalha e nisso tudo, comecei uma trajetória, agora você está falando, sem estudo e sem nada. Mas a gente, quando começa um trabalho, e você tem interesse naquilo que você faz, convicto daquilo que você faz, que é aquilo que você sabe fazer, eu aprimorei no fazer o melhor. Ali eu fui crescendo. Eles me viram como um grande comprador, porque eu ficava bisbilhotando, e na época da maior dificuldade da padaria, eu fui um José ali naquela padaria. Deus ele foi me preparando para ser um José naquela padaria. Aonde não existia nada, a padaria estava cheia. Aonde naquela escassez que eles tomaram o dinheiro do povo, eu estava na padaria já aprendendo a fazer compra. Já passei, eles tiraram um gerente que tinha, me promoveram como gerente e comprador, porque viu uma esperteza, vamos dizer assim. Um potencial. Viu um potencial fortíssimo, porque eu levava uma mesa igual essa aqui, pastor Web, botava vendedor dos 4 lados e começava uma pesquisa de compra em cima daqueles homens. E ali, para mim, era colocar disposta ali os pedidos ali, eu selecionava e fazia o pedido. E aquilo foi encaixando tanto na minha vida, e eu fazendo aquele trabalho, entusiasmado de fazer aqui por uma empresa, para ela crescer, aquela empresa. E aquilo foi me estimulando a fazer, que eu fazia aquilo com tanta perfeição, que já não precisava de papel, só de eu olhar assim, eu já sabia as coisas. Os que não estudaram. Exato. Eu trabalhei com Sueli. Esse cara, ele era um cara mestre de obra. Ele não era só um mestre de obra. Você sabe o que era aquele cara? Os engenheiros todos procuravam ele, porque formados, recentes, não sabiam nem o que era uma obra. Tinha que aprender. Tinha que aprender com quem? Com o mestre de obra, aquele que estava lá. Assim eu fui crescendo e recebi deles, da boca, da onde eu trabalhava, que você é um dos maiores compradores. E com isso eu passei, a família toda vinha para cima. Não, eu vou falar com o Francisco para ele comprar. Entende. Ele entende. Vinha o meu irmão, eu tenho que comprar, tem que ir lá no Francisco, ele sabe comprar. E assim a minha família toda em si vem até a mim, para mim falar, para mim fazer negócio e coisas assim. E com isso, Deus entra no meio, então não tem erro, pastor. A sabedoria, ela vem do alto, né? Só um minutinho, Eudes. É porque você está assistindo esse podcast até agora, você não deixou seu like, meu filho? Botão aí embaixo. Inscreva-se se você não é inscrito no canal. Ativa o sino da notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos. E deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí embaixo se você já conhecia parte da história do pastor Francisco. Comenta aí embaixo para a gente estar por dentro de tudo aí.
Agora, pra gente dar uma mudada no assunto, assim, como dizia na roça, aproveitar o ensejo, estamos próximos do aniversário de 70 anos, eu brinco sempre que os outros falam assim, nossa, você brinca demais, você tá com 40 anos, não aprendeu a viver? Eu falei, não, eles falam que a gente começa a viver depois dos 40, eu tô com 42, então tem 2 anos. Agora. Tá, você tá começando, você tá bebezinho ainda, então eu tô com 2 anos. Como é que hoje, nessa data, como é que o senhor está se sentindo assim? Qual é a expectativa desses 70 anos, desses 30 anos de vida que está começando hoje? Como é que está sendo a expectativa da agora? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não esqueço daquela passagem na palavra de Deus, quando Caleb, ele fala assim, tinha eu 85 anos. E estou vivendo 40. O meu estágio é 40 anos. Eu olho para mim hoje, eu não me vejo 70. Dentro de mim está movendo uma água viva, tão forte. Essa água, ela está jorrando. Então, eu não sinto 70. A pessoa fala, eu cheguei na roça ontem, eu fui para lá, eu cheguei lá e vi uns negócios para fazer, eu já comecei a bater daqui. Inclusive até minha esposa, a pastora Elza, falou, para com isso, porque senão você tá dor daqui, dor dali. Mas então eu estou sentindo uma alegria muito grande. Porque tem gente que eu vou falar com o senhor a verdade, teve uns dias aí que eu tava tão doente que eu não tava nem orando com a mão pro alto, que eu tinha medo do anjo passar e me levar, rapaz. Então o senhor tá mais novo que eu, com 40. Eu estou te falando com você que eu estou vivendo 40, né? Mas é uma real. Eu estou falando assim, não é porque eu estou aqui sendo entrevistado e quero me falar alguma coisa. Está dentro. E a Bíblia, ela fala isso, né? A gente fica cheio daquilo que está dentro. Né? Então eu estou com uma mocidade dentro de mim muito, muito grande, né? E estou muito feliz. Logo, inclusive, tem uma brincadeira aí, né? Eu vou dar um pedacinho de bolo para cada um, nós vamos estar compartilhando juntos, né? Vai ser muito forte. Inclusive, falando nisso, pastor, eu acredito muito que em breve aí, logo mais, né? Ainda hoje, muitas pessoas vão vir honrar a vida do Senhor, né? O grande carinho, o grande respeito que a igreja tem pela vida do Senhor. Eu acredito que essa igreja vai estar lotada. E eu queria que, porque logo mais já vai estar muita gente, muito movimento, muito fervor. Então eu queria que o senhor pudesse olhar para essa câmera aqui e falasse para a igreja que vai estar aqui hoje à noite honrando o senhor. Fala para a igreja qual que é esse sentimento de estar com a igreja cheia, honrando os 70 anos do pastor Francisco. Fala para a igreja ali qual que é essa sensação de logo mais. É uma alegria muito especial que eu estou vivendo. Falei hoje pela manhã, no culto de manhã, para mim uma igreja de amigos, onde eu construí amigos, famílias. Então, para mim, a maior alegria. Olha, a igreja hoje, para mim, é uma motivação para me viver. Porque aqui nessa igreja, né, que eu faço parte dela e que sou pastor juntamente com a minha esposa, olha, eu quero te dizer uma coisa. É fantástico essa igreja. É lindo essa igreja, é família, é amigo, né? Coisas fantásticas, né? E logo à noite, igual hoje à noite que nós estamos aqui juntos, né? Eu agradeço pela vida de cada um e que alegria estar junto com vocês. E de saber que aqui não é só uma igreja comum, é uma igreja de família e igreja de amigos. Por isso, nesse lugar aqui eu tenho tranquilidade, nesse lugar aqui eu posso me expor, aqui nesse lugar eu posso compartilhar com vocês, porque vocês fazem parte da minha família. Pastor Francisco, aqui a gente tem papo para ficar a tarde toda conversando, então eu gostaria de já deixar para o pessoal que vai nos assistir, para o senhor também, que pode vir a parte 2 aí dessa conversa nossa, porque isso é conversa para a gente pôr um bolinho aqui, tomar um cafezinho de novo, pra gente continuar essa história, né?
mas já deixar o convite pro pessoal para ficar de olho na parte 2 aí da entrevista com o pastor Francisco, que em breve a gente vai estar fazendo aí. Eudes, quer dar as considerações aí finais? Eu quero agradecer, eu vou falar igual eu falava antigamente, um beijo pro meu mãe, pro meu pai, para você. É o seguinte, nós estamos aqui tenho que agradecer as pessoas que empenham em ajudar. Sim. Agradecer a Deus primeiramente pelo ar que a gente respira, que tem hora que a gente não valoriza o que Deus está fazendo na nossa vida. Tem um momento que uma pessoa está do lado da empresa querendo que a gente converse, fala da palavra de Deus, e a gente está sendo omisso. Quero agradecer ao Washington pelo trabalho, ao Márcio, ao pastor Francisco, se dispôs a estar aqui, a pastora Flávia, que será a nova entrevista, estaremos presentes, e agradecer a todas as pessoas que se dispuseram a estar aqui nos ajudando nessa batalha. Pastor Francisco, nós do podcast Restauração gostaríamos de agradecer ao senhor por nos conceder essa honra, né? E muito obrigado por aceitar esse chamado, né? Nós somos gratos pela vida do senhor, né? Porque na grande verdade, se a igreja, a grande verdade é uma fala que tá rindo, a grande verdade é que se a igreja é uma potência que é hoje, é porque Deus levantou o senhor como esse homem, sabedoria de administrar as coisas, porque a gente sabe que ser pastor, não é só pregar. Não. Ser pastor são várias coisas, é cuidar de almas, é ter esse trabalho maravilhoso que o senhor tem com os homens, é saber administrar uma igreja, é ver onde que está uma necessidade. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor por atender o chamado do senhor nesse lugar. Porque se eu estou aqui, se a minha família está aqui, é porque Deus levantou homens como o Senhor nesse lugar, mulheres como a pastora Elza nesse lugar. Então eu gostaria de agradecer ao Senhor por estar aqui nesse dia de hoje gravando com a gente um podcast. Muito obrigado. Quero aproveitar um pouquinho e tem um ditado aí que fala, pastor Weber, que atrás de um homem, como é que é agora? Atrás de um homem tem uma grande mulher. Eu costumo dizer que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. É bem melhor. Porque tá ao lado, né? Caminha junto. Então eu quero falar isso. A razão de muitas das coisas, vamos dizer, todas as coisas isso aí, ao meu lado, não é igual o pastor Web está falando, ao meu lado tem uma esposa que proporciona isso aí. É uma condutora de tudo isso aí, né? Essa trajetória que a gente passa, você sempre tem que observar uma coisa. Por isso que a Bíblia ela diz assim, é melhor ser dois do que um. Porque quando um vacila, o outro ajuda. E essa minha esposa, a pastora Elza, é esse canal da minha vida. Porque muitas das vezes eu tenho sofrido muito e às vezes ela fica assim até preocupada, nem fala para mim não despertar em nada, mas é aquela que está junto, é aquela que acompanha. Então hoje até para dar essa entrevista eu sou motivado pela vida dela, né? E mando até um beijão para ela, né? E obrigado também por fazer parte desse podcast nessa manhã, né? Juntamente com o pastor Welbert, né? O Eudes, o Washington, né? Esse Batuta aí, que vai estar comigo no grupo de homem agora terça-feira, né? Aproveitando o ensejo, né? Obrigado por tudo. E eu estou me colocando como representante da igreja aqui, porque o senhor tem um carinho diferenciado com cada um. Todas as vezes o senhor desce do altar, o senhor abraça, o senhor cumprimenta. Então eu estou me colocando aqui como igreja e realmente agradecer esse carinho, né? Isso às vezes a gente chega aqui precisando simplesmente de um abraço. E o senhor está sempre de braços abertos para receber a gente. Então, muito obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. E o nosso desejo do podcast Restauração é que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças. Onde quer que você esteja agora, receba a bênção de Deus sobre a sua vida, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço do podcast Restauração. Beijo, valeu, pessoal!